Você já ouviu falar da psicologia do ressentimento? A política contemporânea não é apenas um campo de disputa por ideias e propostas. Ela é cada vez mais um ambiente onde a hostilidade e a oposição constante ocupam o centro do palco. Líderes políticos, comentaristas e movimentos parecem encontrar sentido, energia e coesão não somente em defender o que acreditam ser correto, mas em identificar, amplificar e combater inimigos. Até mesmo quando conquistas são alcançadas. Quando objetivos aparentes são cumpridos, a narrativa permanece marcada pela combatividade, pela necessidade de atacar e denunciar um outro lado. A pergunta que precisamos nos fazer é: por que isso acontece? É um movimento novo ou há um contexto histórico mais amplo e fundamentado? Por que a política hoje, em muitos contextos, parece ter uma necessidade quase orgânica de inimigos? A resposta não está apenas em táticas eleitorais ou estratégias de comunicação. A política de adversários perpétuos não é simplesmente uma técnica de mobilização. Ela é sustentada por algo mais profundo. Um padrão emocional e existencial que transforma frustração, sofrimento e sensação de falta em hostilidade direcionada. Para compreender isso, é necessário primeiro distinguir dois modos de oposição que aparecem na vida social e política. Existem movimentos que se opõem a algo porque têm um objetivo claro e positivo. Eles identificam um problema concreto, um sistema injusto ou uma prática que causa dano, e concentram sua energia em mudar essa realidade. A oposição, nesse caso, é o caminho para atingir um fim desejado. Um fim definido por valores e visões claras. Quando o objetivo é alcançado ou quando esse objetivo deixa de ser relevante, a oposição pela qual o movimento se organizava tende a desaparecer ou se transformar. Em contraste, há um tipo de oposição em política que não serve a um fim positivo concreto. Em vez disso, a própria oposição se torna o fim. Não importa se certas demandas são atendidas ou se injustiças aparentes são corrigidas. Um novo inimigo sempre surge, uma nova ameaça aparece, outra razão para ressentimento se materializa. Não se busca resolver, transformar ou construir. Busca-se manter a hostilidade viva porque essa hostilidade organiza identidades, produz sentido e alimenta a própria vida política do grupo. Esse padrão está enraizado em um processo psicológico que muitos pensadores descrevem como ressentimento. Ressentimento não é apenas raiva ou ódio passíveis de desaparecer depois de um dia ruim. É um mecanismo psicológico que transforma sentimentos internos de derrota, frustração, humilhação ou inadequação em hostilidade direcionada para fora, quando o indivíduo sente que fracassou ou que não conseguiu alcançar aquilo que desejava em sua vida. Esse sentimento doloroso pode pressionar a mente a encontrar uma saída. Assumir que o problema está dentro de si mesmo, menos admitir incapacidade, limitação ou vulnerabilidade, é algo que muitos evitam, porque reconhecer isso é enfrentar sofrimento interno sem consolo. O processo de ressentimento oferece uma alternativa. Em vez de olhar para dentro e enfrentar a própria dor, uma pessoa pode redirecionar isso para uma causa externa, um inimigo, um grupo ou uma ideia que parece ser responsável por sua situação. A frustração e a dor se transformam em raiva, indignação, culpa atribuída a outrem. O indivíduo deixa de se sentir impotente e passa a sentir-se parte de uma luta contra algo que é visto como injusto, opressor ou ameaçador. Esse movimento psicológico de transformar sofrimento interno em hostilidade externa cria uma narrativa simples. Não é culpa minha. O problema é deles. Uma vez que essa narrativa se estabelece, ela tende a se reforçar e se espalhar. Pessoas que se sentem de maneira semelhante se juntam. A hostilidade compartilhada cria um sentimento de comunidade e pertencimento. A necessidade de apoio social e identidade encontra um terreno fértil em torno de inimigos comuns. De repente, não se trata apenas de um indivíduo frustrado. Trata-se de um grupo unido pelo ressentimento e pela hostilidade dirigidos a um inimigo percebido. Esse mecanismo explica por que, em muitos movimentos políticos contemporâneos, a vitória não traz alívio. Mesmo quando conquistas são alcançadas ou quando políticas desejadas são implementadas, a hostilidade não desaparece. Inimigos são realocados, novas ameaças são identificadas e a narrativa de combate continua. A própria sobrevivência do movimento depende de manter viva a chama da oposição. Se o inimigo desaparecesse, se a hostilidade deixasse de ser necessária, a identidade construída em torno dela perderia seu sentido. Assim, a política passa a funcionar como um sistema de constitutivamente negativa. Não se trata de rejeitar algo para construir algo melhor. Trata-se de oposição pelo próprio ato de se opor. A política baseada nesse modelo é menos sobre alcançar um bem comum e mais sobre manter a dinâmica de conflito. E isso tem implicações profundas. Ela explica por que concessões ou tentativas de acalmar as tensões raramente funcionam. Quando você atende uma demanda, não neutraliza a hostilidade. Em vez disso, essa hostilidade se transforma e se projeta para outra direção.
O objetivo não é realmente aquela demanda concreta. O objetivo é a energia emocional que se obtém ao combater inimigos. Identificar essa dinâmica é crucial, porque ela nos ajuda a ver que a política contemporânea não está apenas debatendo ideias ou interesses materiais. Ela está aproveitando aspectos profundos da psicologia humana, a necessidade de significado, de identidade e de pertencimento. Quando esses elementos são construídos em torno da hostilidade, eles produzem uma forma de política que depende de inimigos para existir. Mas essa não é a única maneira de encontrar significado em política. Há formas de engajamento político que não dependem da adversidade perpétua. Há políticas baseadas em valores positivos, visões de futuro e compromisso com causas que não exigem inimigos contínuos. Essas formas de política orientadas pela devoção a algo positivo menos a justiça, a igualdade, o bem-estar comum menos podem fornecer identidade, propósito e comunidade sem necessitar de antagonistas constantes. A pergunta que fica é esta: podemos cultivar formas de política que não precisem de inimigos para sobreviver, que abracem crítica e oposição quando necessárias, mas que não façam do conflito permanente o seu núcleo? Essa é uma das grandes questões para qualquer sociedade que deseja transcender a política baseada no ressentimento e encontrar caminhos de convivência política menos hostis e mais orientados para a construção e cooperação. Se você gostou do vídeo, dá uma moral ao nosso pequeno canal. Um gostei, um like mesmo, aquele joinha já ajuda demais. Obrigado pelo apoio.